Shalom Aleichem. Olá, a paz esteja sobre vós. Mais uma vez estou aqui para compartilharmos uma porção das Sagradas Escrituras, do Tanar. Hoje o nosso tema é elucidar, esclarecer, trabalhar de forma bem concisa e submissa às regras de interpretação bíblica. Quando dizemos regras de interpretação bíblica, nos referimos à hermenêutica e à exegese. Para os que são judeus, o Midrash, deixando de lado todo o ponto de vista racional e lógico. Quando digo racional e digo lógico, refiro-me ao lado racional no que diz respeito a conceito, a crenças, aquilo que temos por fé. Acreditar em algo ou desejar que algo seja aquilo que solidifica a nossa fé é uma coisa, mas crermos naquilo que realmente as Escrituras afirmam é outra bem diferente. Quando refiro-me à lógica, refiro-me não à lógica voltada àquilo que foram postulados e estabelecidos por homens, mas sim aquilo que realmente as Escrituras, como literatura, afirmam de acordo com a própria linguagem empregada no texto sagrado. O tema que eu vou abordar é um tema muito controverso, debatido por alguns grupos cristãos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, caraítas principalmente. É acerca do livro do profeta Isaías, em particular, o capítulo de número 53. Para não apresentar aqui nenhum ponto de vista pessoal, eu quero ler um trecho, eu sei que é demasiadamente longo, que foi postado e ensinado dentro de um site de visão caraíta. E nós trabalharemos, na verdade, ponto por ponto, citando e usando os próprios argumentos apresentados por este grupo, neste blog. Quero até reafirmar que este ponto de vista apresentado é de uma visão judaico, caraíta, não messiânica, ortodoxa, ok? Pois visa, na verdade, de forma racional, argumentar que o servo sofredor de Isaías 53 não seja um homem, olhe bem a minha expressão, não seja um homem. Neste caso, de acordo com a teologia e com o próprio pensamento judaico, um suposto Messias, ou enviado, Yeshua. Os argumentos, eles começam da seguinte forma. O capítulo 53º do profeta Isaías descreve profusa e suavemente o evento de um servo através de suas ações e sofrimentos. Desempenha um papel no plano de Hashem para a humanidade. A igreja cristã sempre apontou para esta passagem como se fosse uma descrição profética da vida e morte de Yeshua. Nesse caso aí, latinizado, aportuguesando-se Jesus é de Nazaré e Yeshua Netzarim, ou Netzer. Nós, honestamente, o grupo, aqueles de segmento caraíta e que defendem esta linha de pensamento, mesmo não sendo caraíta, nós, honestamente, acreditamos que Yeshua não era e nem podia ser o servo descrito nestas passagens.
e gostaríamos de mostrar por que acreditamos diferentemente e nos propomos a te provar a realidade deste ensino pelo pensamento judaico. Olha bem a ênfase que é dada aqui, provar pelo pensamento judaico, ou seja, de acordo com o que os rabinos reivindicam, interpretam e colocaram no Talmud quanto na Mishnah. E pelas profecias bíblicas, aqui, de acordo com o que está escrito, diz este bloguista. Seguiremos um raciocínio, olha bem aqui, raciocínio sério e fundamentado, sempre mostrando os fatos e as provas. Assim sabemos quem era o servo sofredor de que fala a profecia de Isaías. Ele continua. Veja o leitor que o profeta Isaías viveu 700 anos antes da era cristã. E a expressão do verbo no verso, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Eu grifei aqui a palavra estava, o verbo subentendido do hebraico, ok? Ele abre e fecha parênteses dizendo o povo de Israel estava sobre ele, referindo-se que este sobre ele era o povo de Israel. E continua, o verbo está no passado, como acontecido, e não no futuro, estará ou seremos. Portanto, se aplicaria um acontecimento prioritariamente do passado, e não para um evento ainda futuro. Não argumentarei nada, isso aqui tudo estará sendo destacado para você. Posso afirmar coerentemente aqui que o verbo ser ou estar subentendido, neste caso, dentro do texto hebraico, termo hebraico que você verá mais adiante, e conforme o bloguista, o defensor da seguinte tese afirma, realmente o verbo está no passado. E eu explicarei por que o verbo estar no passado, mas nem por isso denota ser este o povo de Israel, e sim um servo sofredor. A profecia apontando para alguém no futuro. Continua. Afirma ele. Se aconteceu no passado, então lembramos a morte daquela geração primeira que saiu do Egito. Esta geração morreu, mas seus filhos, que não pecaram de forma tão veemente contra Hashem, Deus, pode entrar na terra prometida. Mais uma vez, ele aqui frisa, o castigo que trouxe a paz para os filhos estava sobre eles. Ele separa aqui Rem, pronome do plural eles, que em nenhum momento aparecerá no texto sagrado, quer no hebraico ou em qualquer outra versão. E ele acrescenta, esse é o raciocínio lógico dele, os israelitas, pais que morreram no deserto. O texto em momento algum aparecerá eles, e jamais se referirá aos israelitas ou a algum grupo específico que tenha morrido ou sofrido algo no passado. Ele continua, eles morreram por seus próprios pecados. Bem, aqui não precisa dizer que o ser humano está fazendo expiação por si mesmo, mas vamos continuar. Mas se eles não morressem para expiar seus pecados, o Eterno, Hashem, não abriria as portas para a terra prometida, prejudicando os filhos merecedores desta terra. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum seguidor de teologia reformada, cristã, nem tampouco defendo um ponto de vista antijudaico. Eu quero, como os demais intérpretes, exegetas e hermeneutas que estão fazendo seus trabalhos na rede pública, pela internet, pela mídia, apresentar pontos de vistas apenas contrário à
as próprias regras que dizem eles estão sendo usadas, que ferem tanto a língua portuguesa quanto também o próprio texto original. Eu não quero aqui dizer que seja isso ou aquilo por questão da minha fé, porque quero acreditar que seja o Messias, mas sim o que o texto realmente quer dizer, ok? Assim continua o argumento. A profecia fecha o verbo no tempo certo, no passado, no pretérito, e não no futuro, que no caso para nós o perfeito chama-se no hebraico e imperfeito, são a forma modal de se expressar os tempos. Ou seja, é assim que este episódio, longe de querer justificar a morte de humanos para expiação de pecados, coisas que o Eterno jamais pediu. O castigo dado aos pais no deserto foi a proibição de entrarem na terra prometida. E feito o castigo com esta sentença, a geração seguinte, os filhos, estavam em paz, pois o Eterno se deu por satisfeito com a sentença que lhes deu. Abre aspas ele. Por suas pisaduras, refere-se aos sofrimentos com que foram afligidos por 40 anos até o término daquela geração, a geração que saiu do Egito. Ele abre aspas e afirma que as pisaduras citadas por suas pisaduras refere-se às pisaduras do próprio povo de Israel. Então, foi pelas pisaduras, pelos sofrimentos do próprio povo que eles foram sarados. Ou seja, eles fizeram penitência e, por meio de sofrimentos, expiaram os próprios pecados. Ele continua. Ao examinar certas frases que ele chama de chaves e baseando a sua compreensão no texto original hebraico, abro aspas, veremos isso, original hebraico, citado por ele. Vemos claramente que qualquer interpretação cristológica, eu quero dizer que não há uma interpretação cristológica, há uma interpretação bíblica, consolidada numa exegese, numa hermenêutica, amparada por uma regra de interpretação em linguagem, usado dentro do texto de Isaías 53. Como disse, não estou aqui para defender pensamento cristão, nem tampouco judaico, mas olhar para o texto bíblico e o que ele fala. Há um professor muito conceituado, respeitoso hoje na mídia, com um abalizado conhecimento, que também faz uma interpretação deste texto. Apresenta muitos pontos de vista que também coadunam com a interpretação e com o conceito ortodoxo e caraíta, de Isaías 53. E foge bastante, estou afirmando, e foge bastante do próprio texto, como nós veremos aqui. Não citarei o nome do professor por ética, porém quero dizer que o mesmo é altamente qualificado, porém equívocos são cometidos, assim como eu também posso me equivocar ao não examinar cuidadosamente aquilo que eu estou apresentando. Pois bem, ele continua dizendo que, na melhor das hipóteses, é forçado e sem fundamento. Então ele vai usar o verso 10 em hebraico, que eu cito lá embaixo, vou apresentar o texto em hebraico, ele oferece sua alma como oferta pelos pecados. Depois seria Yami, Arir e Ami. E ele verá a sua prole, semente, vai aparecer lá, Zerá. E ele prolongará os seus dias. Continua. Em outras palavras, desde que o servo oferece a sua alma de boa vontade, como uma oferta pelo pecado, seria através da vivência de um povo que é sacrificado. Então ele afirma aqui que a expiação da humanidade do pecado de um povo é por um povo, e não por alguém superior, soberano,
capaz de expiar o pecado por meio do sacrifício de um servo sofredor, a quem ele agradou moê-lo. Continuemos. Afirma que isto não acontece, pois sacrifício humano puro e simplesmente no sentido literal da palavra nunca passou pela mente do Eterno. Isso é a afirmação dele. E o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou isto pela minha mente. Afirma um texto totalmente sem contexto para o texto de Isaías 53. Este verso prova, ele afirmando, que o Eterno jamais cogitou sacrifício literal humano, nem mesmo o de Isaac estava bem. Então aí ele já pode isolar Isaías 9 a partir do verso 5 em diante, pois ali há uma promessa e não tem quem não diga, seja judeu, messiânico, ortodoxo, caraíta, enfim, cristão das mais diversas ramificações, com os mais diversos argumentos e pensamentos teológicos, que Isaías 9, então 6, que fala da promessa de um menino que nasceria de uma virgem, então não está se referindo ao Mashiach, ok? Isso vai acontecer ainda. Além disso, a passagem diz, ele ofereceu ou permitiu ser escolhido, significando que o servo teria uma escolha, obedecer ou não obedecer. Bem, aí aqui ele mostra Marcos 14:36, a escolha de Jesus não foi voluntária, portanto não tinha escolha. Ele usa aqui, para um caraíta usar termos até latinizado para Yeshua, mas é um bloguista, não sei qual é a visão, talvez tenha extraído isso aí de algum outro blog mais confiável e tenha lá colocado no blog dele. Pois bem, então ele diz que o servo não tinha. Vale ressaltar que Yeshua orando no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, ele vai dizer, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele se submete ao sacrifício que estava predestinado. Continua ele. A Escritura diz, aí usa aqui um termo transliterado em hebraico, que eu não vou nem ler, depois nós estaremos passando isso, lendo ele em hebraico realmente. Diz, Adonai teria de ser oprimido e sofrer de doença. Está dizendo então que, conforme o texto diz lá, que ao Senhor fez o enfermar, usando a palavra roli para a doença, que Yeshua deveria ter adoecido como qualquer outro ser humano. Isso aqui não é racionalizar, como ele mesmo disse, que estaria fazendo uma abordagem lógica e racional. Esquecendo-se da figura de linguagem para a própria palavra doença e enfermar, como nós veremos aqui. Enfermar a sua alma, adoecer o seu espírito. O ápice do sacrifício de Yeshua e da sua pré-morte é evidente através da sua oração e do sangue que sai do seu corpo, estando sua alma amargurada e angustiada, pois a amargura é uma doença de espírito, da alma, e aqui propriamente não refere-se a uma doença do corpo, ok? Então, vai usar o verso 8, explicando alguma coisa. E aqui vai aparecendo mais transparente o equívoco mal interpretado. Olha bem, o equívoco. O verso 9 diz, Vaebemotav, e como os ricos em sua morte. Ele vai dizer, motav. Em hebraico é plural. Ele afirma isso no blog. Logo abaixo vocês verão o link do blog, que motav em hebraico é plural. E vai continuar. Mais de uma morte, muitas mortes, até mesmo milhões de mortes. Nós veremos se é verdade isso o que ele está afirmando aqui com o termo hebraico. Ele vai citar o verso 3 dizendo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Observe, era quem? Ele era desprezado.
e o mais rejeitado. Rejeitado quem? Ele, entre os homens. Então alguém era rejeitado entre alguém, ou seja, alguém entre os homens. De acordo com a história do Evangelho, diz ele, Jesus era popular e admirado pelas massas, sim, mas também era rejeitado e odiado. E o Hanan vai começar o verso 1 dele falando acerca da divindade do Mashiach, e em versículo bem posterior ele vai dizer, ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então como ele não podia ser rejeitado entre os homens? Aqui já quebra-se esse ponto de vista de dizer que Yeshua não foi rejeitado. O texto vai dizer que ele foi rejeitado, e não apenas pelos homens, rejeitado pelos seus. Os seus os desprezaram. Ou seja, aquele povo daquela época, aquela civilização que tiveram o privilégio de receber o Messias, não o aceitaram. De acordo com a história do Evangelho, segundo o bloguista, Jesus era popular e admirado pelas massas. Sim, já afirmei isso aqui. Este mesmo versículo descreve o servo como sendo um homem das dores. Isso não há nem como mostrar, como não provar nas escrituras que ele realmente foi homem das dores. Mar Rovot, muitos sofrimentos, e Edu Arroli. Esse texto vamos analisar em hebraico, aqui está transliterado. Não há nenhuma regra apresentada aqui pelo bloguista, repito, não há nenhuma regra gramatical, nenhuma síntese é apresentada de forma coerente e contundente. Como não é apresentado por muitos que defendem a mesma teoria, nem mesmo pelo nobre professor e respeitoso que também faz uma exegese deste texto. Usa lá muitos termos, porém totalmente desconexo do texto original, apesar de citar alguns deles, interpreta de forma equivocada. Nenhuma dessas descrições se encaixa com Jesus verdadeiramente. Ele era um carpinteiro de vida normal e só veio a sofrer dias antes da sua morte. Vamos observar que o mesmo texto, o contexto vai dizer que ele era homem experimentado no trabalho. Homem experimentado no trabalho. Só este texto já é o suficiente para mostrarmos e provarmos que se refere a um homem e não a um povo. E Yeshua foi experimentado no trabalho, no entanto, ele foi carpinteiro. Se o texto estivesse se referindo-se a um povo experimentado no trabalho, logo não teria necessidade de usar a palavra ish, homem, e sim goi, ou am. Então está totalmente, é uma inferência, é uma exegese, não uma exegese do texto. Vou continuar com os argumentos do bloguista. As características, vou sublinhar para ficar melhor para a sua visualização. As características proféticas das palavras de Isaías são aplicadas ao próprio povo de Israel e o seu sofrimento, gerações afora. Gente, todos que defendem esse ponto de vista, afirmando desta forma, ferem não apenas o texto original, como a própria língua portuguesa e algumas versões que respeitam os termos empregados dentro do próprio original. E eu vou mostrar isso. Equivocadamente interpretam. Aqui está uma conceituação de fé e não uma interpretação coerente, submissa ao texto sagrado. Além disso, o versículo 11 e 12 nunca foram cumpridas na vida de Jesus, diz ele, e nunca repartiu despojo com herança dos poderosos. Aí nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós nos tornamos co-herdeiros se interpretamos a palavra herança como bens materiais, né? Porque fomos co-herdeiros da mesma promessa, enfim. Então, que herança é essa? Que promessa é essa? Se ele não repartiu, né? Se não nos tornamos participantes dessa mesma herança. Fica até vergonhoso alguém postar algo assim, mas o direito de expressão é dado a todos, mas como também é dado o direito de resposta. Quem posta algo tem que estar preparado para também ouvir. Enfim, eu vou continuar a adiantar aqui
para poder apresentar minha contratese. Vai dizer que ele morreu frustrado, cita aqui Mateus 11, 13, Mateus 11, 13, Lucas 7, 19. Já o povo de Israel, apesar de seu sofrimento e opróbrio do passado, terá um futuro glorioso, garante a profecia de Jeremias, sim, que não tem nada a ver com Isaías 53. Cita lá o Salmo, Zacarias 8, 23. Não podemos dar glória aos gentios, se o Eterno não quer assim. Muito bom. Isso aqui é o que fez suscitar no sentimento de muitos teólogos e reformistas o espírito de antissemitismo, mas podemos observar aqui que defender e interpretar a Bíblia de forma coerente, contundente, respeitando as regras de hermenêutica ou midrash, enfim, como queiram falar os demais grupos, não significa ser antissemita. Eu sou totalmente observador da palavra do Eterno, tá? Não sigo nenhum grupo, repito, não sigo nenhum grupo específico judaico. Eu apenas defendo e interpreto as Escrituras e aplico as Escrituras à minha vida, analisando todo o texto sagrado dentro do seu contexto histórico, cultural, social e psicológico, porque tudo isso envolve a literatura bíblica. Cada povo tem sua cultura, seu costume, como também a sua psicologia, assim como a sua língua. Será que então, continua, quem é desprezado? Servo, desinteressante, sem aparência? Quem tem sido visto em cada geração ferido e castigado? Então ele está afirmando aqui que na verdade refere-se a Israel, o povo. O Ceará Israel está aqui bem afirmado. Então, ele vai apresentar vários argumentos, vai citar um dado histórico aqui em vermelho, coloquei para vocês aqui, dizendo que alguns cristãos subiam aos púlpitos para dizer que em 1948, época essa do regresso de Israel, Israel nunca mais seria uma nação, aquela coisa toda lá que a gente sabe do conselho que houve com a ONU, onde Israel volta a ser novamente uma nação, e associa como que se isso fosse referido-se a sim muitas profecias que falam do regresso de Israel para a sua para a sua terra, mas associar este episódio a Isaías 53 está totalmente fora. Cita aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Eu vou também trabalhar esta primeira frase do termo no original para você entender quem deu crédito, que na verdade o verbo que vai aparecer lá, eu estarei trabalhando, está no tronco rifil, que é o causativo do verbo, cognato também da palavra amém, e emuná, amém, crer, emuná, fé, e foi verbalizado o substantivo com o prefixo do tronco rifil, que nós trabalharemos lá. Então ele vai aqui ponderar, dizendo que os cristãos, teólogos, preferem uma pregação diferente à dos profetas bíblicos. Por isso criaram um Novo Testamento. Tá? Não vamos entrar aqui. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores. Foi o Hanan mesmo que viu o Messias como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não foi ninguém que colocou isso lá no texto, na Brit Hadashah não, tá? Pois aqui ele abre aspas para ironizar. Então vai continuar, diz, isso aqui é totalmente coerente, realmente durante séculos os judeus têm sofrido, foram perseguidos, foram vítimas na verdade de ódio, de perseguição, tiveram os seus bens saqueados, propriedades. Realmente muitos cristãos e teólogos da Reforma tinham um sentimento antissemita, tiveram atitudes que contrariam totalmente a palavra do Senhor pela escolha deste povo tão especial que o Senhor
assim escolheu para ser luz às nações e por meio da Torá e da observação da palavra do Eterno, por meio também dos santos apóstolos, né, Shelirim, que foram enviados para pregoar e dar continuidade a este ministério de propagação das boas novas, que nada mais era do que a continuidade dos mandamentos ensinados pelo Mashiach, pois Yeshua não aboliu lei nenhuma, o que não é tópico aqui de nossa interpretação, mas só estou frisando esses detalhes. Pois bem, eu agora quero começar a mostrar aqui, versículo por versículo, não analisarei todos os termos, mas vou mostrar tudo aquilo que está contrário ao argumento apresentado acima pelo bloguista e por todos que defendem este ponto de vista, de dizer que Isaías 53 não refere-se ao servo sofredor. Primeira análise que nós vamos fazer antes de usar o termo é entendermos que Isaías 53 é uma profecia. O profeta Yeshayahu, assim chamado em hebraico, ele está se dirigindo ao povo, entregando para o povo uma profecia. Obviamente uma profecia com base em uma visão que ele teve acerca de alguma coisa. Os que defendem esta profecia, referindo-se ao povo de Israel, usam alguns argumentos como nós vimos e lemos, dizendo que o verbo estar no passado. Corretíssimo. O fato de o verbo ser usado no passado não significa que a profecia não seja para o futuro. Como eu explico isto? O profeta teve uma visão. Nesta visão ele vê um servo sofredor, alguém que vai passar por situações a fim de cumprir um propósito. Se ele está relatando uma visão que ele teve, uma profecia, uma prédica, ele está predizendo, está explicando uma visão que ele teve de um servo sofredor, que verbos ou que tempos verbais ele realmente usaria para explicar? Óbvio, era o passado e não o presente e o futuro, ainda que a profecia aponte tais fatos para o futuro. Se é para falar de lógica e razão, vamos entender o seguinte, meu amigo, antes de entrarmos para os textos. Se você tem um sonho comigo, ao acordar, você me procura para contar o sonho ou a visão. Essa visão, óbvio, você teve ela em um tempo, obviamente, no teu sonho. E você diz para mim assim, olha, ô José, eu tive um sonho com você, e neste sonho você estava andando numa rua. Observe, você estava andando numa rua, e não está andando numa rua ou andará numa rua. Eu vi você morrendo. Eu vi passado, morrendo, um verbo no passado gerúndio, morrendo, pois bem, ainda que se refira a um fato no futuro, pois trata-se de uma profecia, é uma escatologia. O livro do profeta Isaías, tanto judeus quanto cristãos sabem disso, é um livro profético messiânico e também com fundamentos e profecias escatológicas. O fato de o verbo ou alguns verbos estarem sendo usados no passado não significa que refere-se a Israel ou a qualquer povo ou homem no passado, e sim uma visão que fora tida pelo profeta
ao entregar esta profecia, esta visão, o profeta utiliza o verbo no passado, pois se deu em uma visão. Olha, eu tive uma visão que meu amigo estava no monte. Ele, na minha visão, estava no monte, mas isso poderá suceder futuramente, ou então eu anulo a escatologia bíblica. Pois, se eu digo que, pelo fato de se entender, subentender o verbo ser ou estar ali no passado, é uma referência ao povo de Israel, porque viveram todo o sofrimento no deserto, eu então tenho que anular outros termos que vai ser usado também no passado, mas que se referem ao Messias no futuro, quanto também eventos proféticos no Tikkun Olam, que vai ser estabelecido pelo Eterno. Então, o fato do verbo se subentender no passado é parte de uma linguagem escatológica, pois ele teve uma visão, está passando esta visão profética, escatológica, e dizendo, olha, a quem fez crer nossa pregação? Observamos aqui, mi re'emin leshmuateinu. A quem fez crer, está aqui o verbo que foi o substantivo que foi verbalizado com o tronco rif-il, e este prefixo aqui é um prefixo do tronco rif-i, deve aparecer assim, tá? O substantivo emuná aqui, ele foi conjugado, é uma palavra conjugada, tá aqui a raiz do verbo, então aqui não é um substantivo, é um verbo, está no rif-i, é o causativo. A quem fez crer? Fez crer o quê? Eu tenho aqui um outro prefixo que é a forma do infinitivo verbal, mas a raiz de um verbo, muitos sabem que este verbo está aqui, a raiz de shimar, ouvir, shmuatendo, lishmuatendo, está no plural. A quem creu ou a quem fez crer, o nosso ouvir não seria isso bem empregado na língua portuguesa. Então, o texto, a quem fez crer nossa pregação. Observa bem. Aí aqui, o Zaror, Niglat. E a quem se estendeu, foi revelado o braço do Senhor. Então, o texto começa com uma pregação, com o termo nossa pregação. Observe que o profeta é quem está fazendo a prédica, mas ele usa a quem fez crer nossa pregação, ele pluraliza. Então, nossa, ele está se englobando neste tempo. Ele está dizendo nossa, ele está referindo ele e outros profetas que profetizaram para um grupo, para alguém. A quem foi estendido, a quem está aqui sobre quem foi estendido, foi revelado o braço do Senhor. Até então, interrogativo. Está aqui, ó, mi, quem, pronome interrogativo. Está aqui para você conferir o prefixo do tronco rifí, causativo do sujeito. Emin, cognato de emuná, fidelidade, firmeza, também na forma verbal, crer. Creu, esse verbo vai aparecer lá em Bereshit, capítulo 12, no finalzinho, quando vai dizer, fez o Eterno crer Avraham. E Shimua, no caso Shimar, ouvir, também pode ser interpretado para boas novas. Porém, a raiz do verbo é lishmua ou lishma, o verbo ouvir, vem de shima. Agora, vamos dar seguimento ao verso 2, que é a análise mais crítica do que argumentam esses demais grupos, que mais creem ou querem crer que não seja o Messias, a tal profecia. Porque foi subindo como renovo perante ele. Olha bem,
Porque é explicativo. Porque aqui é explicativo. Foi subindo como renovo. Como é comparativo. Como é comparativo perante ele. Então, alguém foi subindo como alguma coisa como um renovo. Perante quem? Perante alguém. Desculpa, perante alguém. E como raiz, não sendo raiz, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Obviamente, entendemos a palavra raiz de terra seca como algo, obviamente, dentro de uma figura de linguagem, comparativo. Não tinha parecer nem formosura. Yeshua era homem, e como qualquer homem, tinha sua fisionomia. Não podemos entender a palavra simplesmente terra seca e nem formosura como se fosse algo fisionômico. Pois nós dizemos a beleza da alma, a beleza do seu caráter, a beleza, enfim. Yeshua foi discriminado na sua época, não por sua beleza física, mas simplesmente por ser ele alguém que, diferente do que esperava o povo da época, alguém que equilibrava a lei e os seus ensinamentos, fazendo com que os pobres que estavam destituídos e os gentios que eram tratados como cães chegassem-se ao eterno por meio da sua palavra. Então é impossível alguém ver formosura ou beleza em quem contraria seus princípios. Eu não posso pegar simplesmente porque o tema aparece aqui, é beleza ou formosura, e dizer que Yeshua era feio. Não, ele não tinha semblante. Como qualquer ser humano, ele tinha sua fisionomia. Como Absalão foi um dos jovens mais formosos de sua época, Davi também era de belo semblante. Ok? Vamos analisar ainda outro texto. E olhando nós para ele. Quem olhava para quem? Olhando nós, olhando gerúndio. No singular, o profeta está falando de uma profecia no passado. Olhando nós para quem? Para ele. Ele quem? Se eu estou referindo-se a um povo e eu estou dentro deste povo, como que eu posso dizer que eu estou olhando para ele? Então eu vou dizer, olhando nós para nós. Não víamos beleza. Logo o texto, para ser bem interpretado, deveria ser dessa forma. Se o supracitado texto refere-se a Israel, então o profeta, não respeitando o tempo verbal e a sua escatologia, ele deveria dizer, olhando nós para nós, não vimos nenhuma beleza em nós mesmos, para que nos desejássemos. Não, olhando nós quem? Todos os profetas, olhando o povo de Israel para ele quem? Ele está referindo-se a uma visão que ele teve. Olhando nós, o povo, olhando para ele, estava falando lá, não víamos nele nada, nenhuma beleza para que o desejássemos. Beleza do quê? Simplesmente beleza física? Nós veremos no próprio Novo Testamento que o povo de Israel o despreza, e não por sua estética, por sua fisionomia, mas porque os seus ensinamentos contrariavam o farisaísmo de sua época que o levou à crucificação. Vamos pegar aqui o texto em hebraico. Está aqui alguns que eu separei. Lefanai ou lefanai. Então, perante ele, está aqui, esse vav aqui é a terminação do pronome ele, mais a palavra panai, ou que pinei, perante, com uma preposição le, para assim flexionar o termo. Então, perante ele, olhando nós, está aqui, ó, veial, kaionet, lefanai, ou lefanai, como alguns pronunciam.
ele está se referindo à terceira pessoa do singular masculino. E em nenhum momento o pronome que vai aparecer estará sendo designativo de um povo. Se o profeta estivesse se referindo ao povo, ele usaria a palavra am ou goi, e não um pronome como está em português. Vamos consultar aqui rapidamente esse verso 2. Esse verso 2, em português, está aqui: perante ele, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o aqui, oblíquo, referindo-se a ele, ok? Vamos fazer uma análise rápida desse verso. Está aqui, ó, preposição, mais a palavra paler, plural construto da terceira pessoa masculino singular. E vem mais coisas por aí que vão contrariar essas teoriazinhas e essas exegeses que estão sendo apresentadas por aí. Continuando, eu usei a revista Almeida, revista corrigida. Vou para a Ara, Isaías, porque foi subindo como um renovo perante ele. Mais uma vez, olhando-o, está aqui, ó, e pronome oblíquo também, ele. Vamos para a versão King James em inglês. For he shall go before him. Him, está aqui, him, ele. O comparativo aqui, ó, as, a tender plant, ele. Comparativo, mais uma vez, here, ele. Him, se rimo, víamos, olhávamos, ó, him. Então, em todas as versões está aqui também, him. Vamos à Septuaginta, autor, aqui já com o causativo do pronome flexionado, o pronome autom. Então, em todas as versões, não vou usar outras, o termo empregado é ele, referindo-se a um sujeito, a um personagem, a um homem, e não a um povo ou qualquer civilização. Ok? Temos ainda aqui venenarehu, em vermelho aqui, ó. Mais uma vez o verbo yarehu, do verbo olhar, do verbo ver, mas conjugado, está aqui conjugado com a terceira pessoa novamente. Vamos conferir. Como podemos ver, ó, o verbo é do troncalho, porém está no nif-a, olha bem, está no nif-a, com a conjunção vav, mas o verbo cá, porém to see, to appear, o prefixo aqui, o nun, do nif-a, a forma reflexiva. E temos a terminação aqui, ó, da terceira pessoa. Podemos ver aqui, ó, verbo no cal, forma imperfeita da primeira pessoa comum, sufixo, tá vendo? Da terceira pessoa comum, masculino singular e corretivo. Então, em momento algum, me desculpem aí os caraítas e esses professores que, apesar de abalizado conhecimento, equivocadamente dão uma interpretação do texto de forma inferente. E temos mais um termo aqui que é usado, eu voltarei aqui para a gente analisar. Ó, a conjunção vav e mais o verbo cá no imperfeito, terceira pessoa comum plural, sufixo
do sufixo terceira pessoa masculino singular do cortativo, mostrando, seja, singular, primeira pessoa do imperfeito, comum do plural, ou seja, porque está no construto, e terceira pessoa masculina singular do cortativo. Se você não entender a gramática hebraica, meu querido, vai ficar difícil realmente você aceitar que o texto aqui refere-se ao Messias, aquele que veio e que você está aguardando. Que você, por ideologia, por crença, por discursos rabínicos, não quer acreditar que seja. Lembrando que acreditar e interpretar desta forma fere a própria escatologia bíblica, que abrange a uma ação também no passado. Ou você esqueceu ou faltou esta aula? O fato do profeta estar usando modalmente alguns verbos que no hebraico não está presente, eles são subentendidos. Eles são subentendidos. Não significa que ele esteja se referindo ao povo, porque ele teve uma visão e agora ele está narrando esta visão. Lembra do discurso direto e indireto? O profeta está narrando, passando para o povo uma visão que ele teve acerca de alguém. Em que tempo você acha que ele vai narrar uma visão que ele teve, ainda que ela aponte para o futuro? Eu estou passando um momento na minha vida pessoal cujo cumprimento foi de algo que um pastor evangélico falou para mim há alguns anos. E quando ele disse para mim essas palavras, ele usou justamente contando para mim o sonho que ele teve no passado. Olha, eu sonhei que você estava num lugar, olha só, porque é passado, mas eu estava lá? Eu não estava, porém isto veio a acontecer. Esquecem da escatologia, da profecia. Ou como nós interpretamos as palavras do profeta Zacarias, quando diz: e vós olhareis para mim o Deus a quem transpassaram. Observe bem, olhareis futuro, mas transpassaram. Ué, ninguém havia sido transpassado. Mas o fato de ninguém ter sido transpassado no presente, em que o profeta está tendo a sua locução, significa que o fato profético não iria ocorrer, o que sucedeu posteriormente. Continuemos. Era desprezado. Ele lá em cima disse que esse desprezado era o povo. Apesar do termo estar aqui o verbo ser no passado era desprezado, tá? É o verbo, o verso 3, vamos conferir, é o verso 3. É o verso 3, que está subentendido, podemos ver aqui, está subentendido e está no nif'al. Aqui, ó, nif'al é o particípio masculino singular absoluto. Não há presença do verbo se eu estar e re aqui, ok? E o mais indigno entre os homens. Esse termo aqui, que alguns querem banalizar, mas Yeshua então era indigno. Indigno é apenas sem mérito humano. Alguém que você olha para ele e não reputa determinada característica ou condição. Aqui não está se referindo indigno a alguém que pecava, que não merecesse confiança. Indigno entre os homens. Olha o termo aqui. Agora, explicando, o próprio verso explica: homem de dores. Se o profeta estivesse referindo-se ao povo de Israel, como afirmam certos grupos, por que então que ele usa o termo homem de dores? Está aqui, ó, para você em hebraico. Ó,
Mahovot. Vou analisar para você e eu estou fazendo uma análise bem corrida para que o vídeo não fique tão longo. Olha, ish, substantivo comum masculino singular do construto, porque está aqui o outro termo, ó, substantivo comum masculino plural absoluto, da palavra do plural dores, ish, Mahovot, homem de dores. Então está dizendo aqui, na visão que ele está passando para o povo, que ele sempre conjuga o verbo usando o pronome nós ou nossa, no plural, dizendo ele, aquele que ele tinha visto na visão, era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ó, experimentado nos trabalhos. Experimentados nos trabalhos. Yeshua não foi experimentado nos trabalhos? Tanto fisicamente, teve uma profissão como carpinteiro, quanto foi laborativo no reino. Ele diz, meu pai trabalha até agora, como eu também trabalho. E agora? Agora vamos ver a forma comparativa que tanto o hebraico quanto o português e as demais versões vão realmente interpretar. E como um comparativo, como de quem os homens escondiam o rosto era desprezado. Olha bem, ele vai dizer que os homens, alguém, um grupo específico, lembra do grupo que João fala? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Elohim. Então, como onde que os homens se escondiam o rosto, viravam o rosto, desprezava, virar o rosto, virar as costas, não dar crédito. Lembra do primeiro verso? Quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Yeshayahu falando. Assim outros viravam o rosto. Quando Yeshua está pregando um sermão duro dizendo que ele era o Lehem Haim, o pão da vida, que Bom que descia do céu, alguns viraram as costas e o desprezaram, viraram o rosto, e ele vira, vocês querem ir também? Está sendo duro esse discurso? Kefas vai dizer, não. Para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Agora, vamos analisar, gente, olha bem, isso é uma transgressão à língua portuguesa. Isso é mais do que um erro, eu não sei nem que termo eu uso, porque, olha a vírgula aí, o que o profeta vai dizer? E não fizemos dele caso algum. Ele está empregando o verbo fazer aqui no plural, e não fizemos. Quem não fez? O povo de Israel não fez dele está no singular. Como que pode? Se ele está se referindo a Israel, o termo ele usaria o seguinte, e não fizemos de nós caso algum. Se é Israel o expiador, se é a nação de Israel, quem tomou sobre si as dores, levou as iniquidades, foi as pisaduras deles que sararam. Vamos entender a linguagem, a escatologia do texto. Mesmo, não preciso ir longe, gente. Me desculpe aí, professor. E intérpretes, vocês que estão defendendo isso aí, volta um pouquinho à língua portuguesa, porque isso é vergonhoso. E não fizemos dele caso algum. Quem não fez? Nós quem? Isaías está referindo-se ao próprio povo, que não fez de quem? Caso de alguém. Quem é alguém? Alguém que ele viu na profecia. Onde aconteceu isso? Quando o Mashiach se manifesta e dá início ao seu ministério. Todo o texto, vamos analisar mais detalhadamente. Olha, Ara era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Que está aqui, ó. Edua, ouvidua, que vem de odea, saber, conhecer, ter experiência. Homem de dores, ele não soube o que era padecer, ele não soube o que era sofrer, não sofreu na pele. Em inglês, versão de King James.
aqui, ó, ele. E interessante é que aqui o verbo está no presente. Enquanto a revista, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada usa o verbo no passado, o verbo to be, aqui no caso, na terceira pessoa, was, seria he was, despised, ele usa he is, ó, no presente. And reject of me, desprezado pelos homens, men of service. Então, todas as versões, ó, aqui nós já temos na Septuaginta adversativa, também, ó, o pronome autu. Então, em todas as versões, vemos a forma do singular, referindo-se a um personagem, a um homem. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, o texto está dizendo, experimentado nos trabalhos. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O texto está aqui, ó, ish, Mahovot. Seguindo, verso 4. Verdadeiramente, olha bem como o profeta, ao analisar, ao falar das visões anteriores, vai continuar a sua profecia, contando a sua visão. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido, de Elohim e oprimido. Vamos lá? E nós? Ele tomou sobre si nossas. O profeta pertencia a que povo? Ele usa nossas, ele está se colocando, ele está coletivizando a sentença verbal com o substantivo nossas e enfermidade. Então, ele quem? O povo, ou se ele está se referindo a Israel, o termo aqui seria: nós tomamos sobre nós nossas enfermidades e as nossas dores nós levamos sobre nós. É horrível, é nojento ver, por causa da crença em certos pensamentos baseados em historinhas e crenças, uma pessoa interpretar o texto de uma forma tão absurda como eu tenho visto por aí. E ainda dizem que estão usando hebraico, mas não sabem a língua portuguesa. O reputávamos, o pronome oblíquo, o reputávamos, plural aqui, ó, reputamos. Interessante. Nós o reputamos. Que na verdade no hebraico está no imperfeito. Vamos analisar o texto. Verso 4. Ele, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Tomou por quê? Ele tomou. Porque o profeta viu, ele teve uma visão. Sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele está falando de algo profético, escatológico, que sucederia. Ou então eu rasgo alguns outros capítulos de Isaías 43 que refere-se ao Tikkun, que refere-se ao papel do Mashiach também no fim dos tempos, no estabelecimento do seu reino. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Certamente, versão Ara, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós olha bem aqui, olha, gente, a Ara reputávamos, observaram bem? Almeida Revista Atualizada, concorda totalmente, aqui em cima corrigida, aqui atualizada, com o tronco verbal usado no hebraico. King James também, autós. Então eu estou mostrando aqui, selecionei algumas
versões e alguns que a gente pode depois trabalhar no segundo vídeo. Eu posso vir explicando para você mais detalhadamente, trazendo um aparato crítico, uma análise mais sistematizada exegeticamente, porque a minha finalidade é apenas refutar esses pontos de vista postados aí em alguns blogs e também divulgado na mídia por alguns professores que, pela autoridade que tem, com abalizado conhecimento, devem tomar cuidado não apenas com o hebraico e com a linguagem, mas também com a língua portuguesa. Aí querem dizer, mas doença, rolinho, como aqui, rolino, rolaino. Mas ele não foi doente, ele não foi isso, porque ele fez enfermar. É claro que fez enfermar sua alma. Ou Yeshua não sentiu a dor das nossas transgressões? Verso 5. Adversativa. Adversativa é sempre explicativo. Olha bem. Mas ele foi ferido. Observe bem lá. O reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Muito bom. O profeta aqui, ele está falando então que Israel, o povo, foi ferido pelas transgressões deles mesmos. Por que então que ele não usou assim? Mas nós fomos feridos pelas nossas transgressões. Pelo amor do Eterno, haja mais temor ao interpretar as Escrituras, o Taná. Se você quer seguir certo grupo e defende as crenças rabínicas que desprezam a verdadeira interpretação das Escrituras e o seu contexto e aquilo que o texto realmente quer dizer, seu problema é seu. Agora, acrescentar as Escrituras já é falta de temor, porque em grande julgamento nós teremos, nossas transgressões, e moído pelas nossas transgressões. Quem foi moído? O profeta, então, ele está esclerosado ao passar essa profecia. Porque, como pode ele, referindo o seu povo, e ele pertenceu ao povo, dizer, não, mas ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. Se fosse do povo, ele dizia, não, nós, o povo de Israel, fomos feridos pelas nossas transgressões, nós fomos moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre nós. Gente, antes de aprender o hebraico, estudar o hebraico, vá frequentar pelo menos aí, basicamente, uma aulinha de português. Porque o hebraico em nada está ferindo a língua portuguesa, e nem a língua portuguesa ferindo o que está no texto sagrado. E está aqui em negrito, eu coloquei em vermelho, destacando os termos, até porque a palavra mussar aqui, vamos conferir, para você não ter dúvida alguma, para castigo, também pode ser interpretado para instrução, correção. Olha, substantivo como masculino singular na forma construta, que foi traduzido aí para transgressão, para castigo, para algumas versões. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Optaram aqui, para castigo. Optaram aqui, em inglês, mas o mesmo termo, que é variado, também pode ser pela instrução, pelo ensino, pela correção, pela disciplina, pela educação. Eu pergunto, por que o povo judeu até hoje é perseguido? Se não pela instrução, que com certeza mussar aqui é traduzido inclusive também no aramaico, e para o grego, para didaquê, que é instrução ou ensinamento. Então como que eu posso chegar e dizer isso? Vamos ver aqui, alguns termos. Paz aqui, Irene, pela paz. Eu estou com falta de sinal, estou com um probleminha no meu monitor, mas você vai me ajudar acompanhando o nosso vídeo aí. Logo, é incoerente interpretar o texto de uma forma a satisfazer um conceito de fé, assim como falam alguns defensores da fé judaica,
que a reforma protestante muito se afastou dos princípios apostólicos primitivos, alguns criaram leis chamadas rabínicas, interpretando textos e dizendo ser o texto aquilo que não é. E isso é uma exegese, é uma inferência. Eu não tenho que basear a minha fé ou a minha crença naquilo que um rabino, por mais renomado que seja, esteja dizendo. Compete a mim conferir nas escrituras sagradas, se possível buscar nos códices, nos textos mais antigos, os termos que estão empregados, se foram preservados dentro das traduções. Então, Isaías 53, como podemos analisar, e vamos continuar analisando, nada mais é do que uma profecia com base em uma visão que o profeta teve acerca de alguém que cumpriria este ministério como servo sofredor. Quero te pedir desculpa por esse transtorno de vídeo. Infelizmente eu estou com um problema no meu monitor, mas a gente vai estar dando continuidade. Vou tentar recuperar o sinal. Então voltamos aqui com o nosso vídeo. Peço desculpa a vocês pelos transtornos, mas continuamos. Mas ele foi transpassado, observa só, mas ele foi transpassado. O fato do profeta está dizendo aqui que ele foi usando o passado, não significa que ele está falando de algo que aconteceu, porque Israel sabia de sua história. Então o profeta simplesmente está narrando a historinha que Israel viveu. Porque então ele dizia, olha, nós fomos transpassados, aquele povo lá atrás que pertencia, não é isso que o profeta está dizendo. Tanto que está no singular. Mas ele, verru, está bem claro aqui, verru, a conjunção vaga aqui que pode ser usada como mais, adversativo, mas ele, tá vendo aqui, foi transpassado, o verbo no nifal, então inferir ao texto aquilo que não está. Vamos continuar. Olha bem agora o que o profeta vai dizer. Todos nós, andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Bem, cada um se desviava, cada um quem? Cada um do povo. Fazia o quê? Se desviava, ele está mostrando lá. Mas ele quem? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De todos nós. Então Isaías está dizendo, mais uma vez, o quê? Que Israel é quem expiava o próprio pecado. Israel é que tomava sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, sobre nós, a iniquidade de todos nós. Aqui, o texto em hebraico, para você, E inclusive, aparece aqui, ish, mais uma vez, um erro totalmente gravíssimo, tanto no hebraico quanto na língua portuguesa, a querer dizer que o texto refere-se a Israel como o expiador. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. O que Yeshua vai dizer em muitos de seus sermões? Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas, desgarradas da casa de Israel. Eu preciso de contexto, meu amigo, para entender as escrituras. Verso 6. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Aqui é brincadeira. E aqui então, já que o nosso cidadão lá em cima disse que referia-se ao sofrimento de Israel, o que Israel mais fez no deserto foi murmurar. O que Israel mais fez nos 40 anos de peregrinação foi murmurar. E como que Israel não abriu a boca? Desde quando Israel, está aqui comparativo, foi como um cordeiro, foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Desde quando? Isso aqui já contraria totalmente o que o cidadão fala lá em cima.
que era o povo de Israel, o verbo está no passado, que Israel peregrinava no deserto, etc, etc. Aqui, olha, o castigo dado aos pais no deserto foi a proibição de entrarem na terra prometida. O castigo com a sentença estava, brincadeira, não é? Não vamos querer defender princípios de fé quando as escrituras falam o contrário. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Veja agora a vida do Machia e veja em que momento Machia murmurou ou abriu a boca quando foi inquirido acerca de seu papel e de sua missão. Então está aqui, vergonha o texto, tudo na terceira pessoa do singular. Na visão, o profeta está, obviamente, ele foi levado, ele está falando para Israel, ele foi levado. Eu tive uma visão, gente, eu tive uma visão, estou passando para vocês. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Isso vai acontecer. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele está contando uma visão que iria sucessivamente acontecer. Se eu tenho uma visão, eu não conto uma visão no presente, usando verbos no presente, e sim no passado, porque eu tive uma visão. Como se deu a minha visão? O que aconteceu dentro da minha visão? Esta noite eu tive um sonho que eu bebia um copo d'água. Esta noite eu tive um sonho que eu bebo um copo d'água. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Olha agora aqui, vamos analisar como que o verso 8 acaba com toda teologia e interpretação de qualquer grupinho aí. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele é eterno, reinará para todo sempre com teu povo. Porquanto foi cortado como? Como ele foi cortado? Através da sua morte, pela transgressão do meu povo. Olha aqui, Isaías está dizendo do meu povo. Agora ele usa aqui, o pronome possessivo meu, vamos lá, ami, meu povo, negar, l'amor, pela transgressão do meu povo. Vamos ver isso aqui melhor, para não dizerem que eu estou fazendo uma inferência, uma exegese. Olha lá, substantivo comum masculino singular, forma construta da primeira pessoa comum singular, ok? Porém ele está com uma terminação de meu povo. Agora vamos aqui, partícula lá com a preposição amor, partícula sufixo da terceira pessoa masculino do plural, que entende o que? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Acabou. Vou pegar aqui, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Você pode contar o que é eterno, o que é infinito? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi tirado. Foi não? Não, né? Foi não. Ara, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem foi que questionou que ele não era da raiz de Jessé, do tronco de Davi? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. King James. He was taken from prison, overthrown, judgment. Mas o que? Ele foi tirado, pego, tirado. Não tem como. Está aqui, Septuaginta, a mesma coisa. Não estou fazendo aqui nenhuma defesa de fé, e sim apenas o que as Escrituras vão afirmar acerca da profecia. O próprio texto aqui já acaba, porque se Isaías está dizendo aqui, por causa do meu povo, ele foi atingido ou foi ferido, logo ele não está dizendo que Israel foi quem fez a expiação dos próprios pecados, e sim alguém fez a expiação do próprio povo dele. Que povo? Do povo de Israel. Ô professorzinho, vamos voltar para a escola aí, pelo menos rever a língua portuguesa. Me desculpem às vezes a ironia,
Mas há pessoas que aparecem aí na mídia achando que todos que estão assistindo o seu vídeo são leigos e que são obrigados a engolir essas porcarias que andam ensinando. Verso 9. E puseram a sepultura com os ímpios. Onde estava a sepultura? Hein, gente? Me diga para mim, a sepultura de Yeshua estava onde? Quem foi o homem que lhe deu a sua sepultura? Ele já fez injustiça? Houve engano na sua boca? É só tirar esse texto aqui, e a história aqui, a profecia aqui refere-se a Israel. Quando Yeshua é colocado na sepultura, onde ele foi colocado? A sepultura dele estava com quem? Quem foi José de Arimateia, que cedeu o seu sepulcro, que tinha comprado? Na sua morte. Nunca fez injustiça, ele praticou, houve nele algum dolo? Houve nele alguma coisa? Olha o texto. E agora, para rasgar de vez o que o cidadão fala lá em cima, eu vou ler de novo o que ele vai dizer sobre a palavra motai, ou motai. Vamos lá. Para não dizerem que olha bem, diz o bloguista e tantos outros que andam interpretando isso aí. Motav em hebraico é plural. Mais de uma morte, muitas mortes, até mesmo milhões. Então ele está dizendo aqui que a palavra motav aqui refere-se a muitas mortes, morte de várias pessoas. Vamos ver se realmente motav, conforme o texto diz, é o que ele está dizendo? Pois bem, está aqui, motav. Verso 9. Bemotai. Está aqui o texto, o termo. Quantas vezes o termo vai aparecer aí para você? No Tanar, segundo os Reis, Melachim, Bet e tantos outros, Crônicas, etc. Está aqui, preposição. Faz parte da Bekele, mais o substantivo comum, masculino plural, construtor de que? Terceira pessoa masculino singular. E como o cidadão vem dizer que é no plural? Bemotai, está lá a desinência. Vamos estudar a desinência? Para não dizerem que eu estou forçando a barra. Vamos pegar aqui a desinência. Olha lá. Preposição, partícula, div, morte. Motai, olha. Singular. E está aqui a terceira pessoa, aqui, formando o construto. Formando o construto. E como é plural? Plural do construto, porque o substantivo não, a desinência, não o pronome, que está aqui, apresentado aqui, Então, é querer dizer que a espinha de peixe no pirão, e não há nada aqui que fira a interpretação que diga que não seja o Messias ou Yeshua. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui é Tikkun, a restauração dos tempos. Ao Senhor agradou Moê-lo, realmente. Fazendo-o enfermar. Enfermar o quê? Fazendo enfermar o quê? O corpo? Não, ele sentiu a dor pelos pecados do seu povo. O texto, o contexto, os versos antes vão falar isso. Quando sua alma puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias de bom prazer. Não se cumpriu isso? Não se cumpriu? Verso 10. Quero dizer que eu estou à disposição dos internautas, amigos, teólogos,
rabinos para estarmos discutindo biblicamente, interpretando o texto dentro do hebraico, da sua figura de linguagem, do seu contexto histórico-cultural, onde quiser, o Talmud, Mishnah, na Relahá, onde for. O que não podemos é deturpar o texto para defender crenças que foram postuladas por pais. Porque o texto, na verdade, tem que ser respeitado. Verso 10, que é o texto que nós lemos. Está aqui, ó. Imta assim, assar, nafshô, que é o que o cidadão lá em cima vai alegar, dizendo que ele não podia ter sofrido, que ele não teve escolha, enfim. Aí, continuamos aqui, verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo. Vamos observar agora aqui, olha, o profeta, ele está a um discurso, gente. Entendam, aprendam, quem não sabe um pouquinho de língua portuguesa e anda por aí falando besteira, copiando textos de blogzinho escritos por outras pessoas e fazendo gravações de vídeo aí, conheça um pouquinho de língua portuguesa. Olha bem aqui, o trabalho da sua alma, ele verá, ele quem verá. De quem o profeta está falando. Ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo. Quem é o meu servo? Agora aqui aparece o profeta usando um discurso direto. O meu servo, quem fala então aqui? Vamos ver no texto? Nafshô, sua alma. Irer, verá. Yeshavá, Bedat, seu conhecimento. Sadik, Larabim. Vá anotando, olha aqui. Ru, Isvol. Logo, está bem claro, aqui ó, Avadi, o meu servo, ó, Avadi. Aqui o profeta fala pela boca do Eterno, referindo-se a que servo? Ao meu servo, o que cumpriria o papel? Sadik, eu lhe pergunto, Israel é justo onde? Hã? Pois bem, quem é justo que não peque? Porém o Mashiach em nada pecou, como as escrituras vão dizer. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não diz de todos, e pelos transgressores intercedeu. Está aqui, mais uma vez, o texto, pelo que lhe darei parte de muitos, e com o despojo. A palavra é escatológico. Estamos falando aqui justamente do que os rabinos chamam de tikunolã. Com os poderosos repartirá o despojo. O que as profecias apontam sobre o reinado do Messias no milênio? As nações virão a ele e lhe darão, olha só, e ele lhes dará a sua lei, e lhes dará a sua herança, e lhes dará as suas bênçãos. Não está aí? E na morte foi contado com os transgressores. Ele não foi contado com os transgressores, não por ser transgressores, porque estava entre eles, a sua sepultura, ele foi colocado lá. Olha, como pode um transgressor levar sobre si o pecado de muitos? Está aqui o blog, de onde eu tirei o supracitado comentário e texto, e quero dizer, apesar de rapidamente fazer aqui uma análise de Isaías 53, eu ainda não trabalhei os pormenores do texto. Tem muita coisa que podemos trabalhar ainda usando só o hebraico em todas as versões, ok? Observe que muitos textos, como está aqui, ó,
Zeroa e a semente, enfim, ali poderá ser trabalhado. Não foi essa a minha finalidade. Minha finalidade foi pegar picuinhas que já são suficientes para refutar essa suposta teoria de que Isaías 53 não refira-se ao Mashiach, a Yeshua, e sim a Israel. Quero solicitar amigavelmente aos meus amigos que estão por aí apresentando-se como hermeneutas, exegetas, só porque tem em suas coleções bibliotecárias livros e compêndios e tudo, vamos estudar mais um pouquinho da língua portuguesa antes de querer saber o hebraico. Porque em nada o texto em português quanto em inglês ferem os originais. Eu posso aqui usar alguns códices que têm o suporte nesse programa chamado BibleWorks 9 para poder apresentar. Programa também que é usado pelo professor Fábio Sabino, respeitoso professor nosso aí, que tem cooperado bastante com os ensinamentos do Tanar, não defendendo também corrente nenhuma, mas apresentando também de forma coerente os seus pontos de vista, que em alguns divergem de outros, mas em nada tira a sua autoridade como intérprete, como autoridade na Bíblia. Você pode estar aí tirando suas dúvidas com outros professores também, mas tendo em mão esse suporte, para que você não fique baseando o seu ponto de vista e sua fé apenas porque um grupo em particular defende historicamente que tal texto refere-se a Israel. Quero dizer que eu estou à disposição de qualquer estudioso para estudarmos, para trabalharmos o texto nos seus pormenores, seja em grego ou hebraico. Com qualquer um, eu também estou sujeito às falhas. Se neste vídeo eu cometi algum equívoco, que me prove. Você está aí, tem a liberdade de me contestar, de apresentar contundentemente, ok? De forma ética e respeitosa, o contrário. E eu estarei com certeza tendo também o direito de resposta, de estar explicando o suposto equívoco, se houver, onde eu trabalhei. Desejo a todos muita paz, muita alegria, e que em tudo saibamos que houve um propósito do Eterno para Israel. Israel é a nação escolhida por ele, Israel é o povo eleito, e graças a Israel, os goim, chamados gentios, puderam ser enxertados e são participantes de todas as bênçãos e promessas feitas pelo Eterno a Abraham Avino, quanto também dita pela boca dos santos profetas. Quero terminar frisando o seguinte: o texto de Isaías 53 é um texto profético, referindo-se a uma visão que o profeta teve, messiânica, baseada em uma escatologia, e quem ouviu e estuda a escatologia sabe que a escatologia ela não refere-se apenas a um tempo futuro, mas também passado e presente. A linguagem do profeta está em total concordância com a visão que ele teve profética. Ele deve usar os verbos no passado, mas nem por isso significa que seja um fato já acontecido lá no tempo profético, mas futuro. Ok? Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre você.